E aí, essa galera, podcast Minutos Finais na área, estamos de volta, eu particularmente, depois de um quase longo e inesquecível trecho de verão, fiquei alguns dias afastado do podcast, mas estou de volta, hoje com meus amigos Edgley Lemos e Ellison Silva, para a gente repercutir a classificação do Botafogo Futebol Clube na Copa do Brasil e a garantia de mais R$650 mil nos cofres do Alvinegro da Estrela Vermelha e falar da, se assim podemos chamar, heróica despedida do Campinense também do torneio nacional. O Campinense enfrentou o Atlético Mineiro de igual para igual, a Raposa não conseguiu furar o bloqueio atleticano, ficou no 0-0 agora. Fez uma partida que surpreendeu a todos, inclusive até o mais fanático torcedor rubro-negro, porque a postura da Raposa realmente foi muito boa, mas se despediu. Deu adeus à Copa do Brasil e agora foca as suas atenções no Campeonato Paraibano. Meu amigo Edgley Lemos, dê um salve aí para a galera escutar a sua voz mais uma vez e se familiarizar com essa voz de veludo. Salve, galera, para todo mundo que nos ouve e também para você, né, Felipe, que tá de volta aí a posição de âncora do nosso programa. Ellison Silva, querido, satisfação estar de novo com você por aqui, viu? Saudações, Felipe, aos companheiros e as companheiras que acompanham o podcast. E enquanto a gente grava aqui, deixar só pontuar que eu tô vendo a festa da torcida do Fortaleza lá contra o Independiente pela Copa Sul-Americana e é bonito demais de ver um time do Nordeste chegando nesse nível de competição, de levar a gente para fora do país e a gente espera que seja cada vez mais frequente e que cada vez se aproxime mais da nossa realidade. Bacana, valeu! Essa é a edição de número 12 do podcast Minutos Finais. O podcast Minutos Finais é a nova casa de discussão do futebol paraibano. Você pode ouvir onde e quando quiser. Basta ir no Spotify, Deezer, YouTube ou no site minutosfinais.com.br para ficar muito bem informado com as melhores opiniões sobre o futebol paraibano. Fala em Nordeste, muitos nordestinos ontem a gente está gravando na quinta, ontem no caso, na quarta-feira, dia 12 de fevereiro, em campo, alguns eliminados, outros conseguiram se classificar, dentre os quais o Belo. O Botafogo Futebol Clube segurou o Atlético em Alagoinhas, o Atlético do interminável Magno Alves, e ainda faz um sustozinho nas defesas, viu? Mas o time de Evaristo Pisa e Léo Moura acabou se classificando para a próxima fase da Copa do Brasil, num jogo, Ellison, que você classificaria como um desempenho melhor, igual ou pior do que contra o Náutico no sábado? Achei pior, Felipe. Contra o Náutico, o Botafogo mostrou alguma lucidez que relembrava os bons tempos da temporada passada, por pelo menos 20, 30 minutos, coisa que não tinha feito durante toda a temporada desse ano, mas no jogo de ontem o Botafogo só conseguiu atacar mesmo, criar algumas oportunidades já no fim da partida, quando o Atlético de Alagoinha já pregado, né, porque pressionou o primeiro tempo todo e boa parte do segundo tempo jogou no campo ofensivo do Botafogo. Tá certo que o Samuel Pires fez uma ou duas defesas apenas, mas o Botafogo criou muitas oportunidades já na reta final da partida. Então eu vi mais um jogo preguiçoso, jogando com o regulamento embaixo do braço. Mesmo com um adversário que, por mais que tenha feito investimentos, tem aquele Makelele em Santo André, que passou pelo Palmeiras, tem o próprio Magno Alves, como você citou, mas acho que pelo time que o Botafogo tem, pela bola que esses jogadores ainda podem jogar, achei um desempenho bem abaixo do esperado. Esperava o Botafogo tentando ir para cima, tentando jogar. Não quis. O Botafogo não quis jogar. Ficou naquela linha baixa, esperando o Atlético de Alagoinha chegar. E o time assustou no primeiro tempo em 2 ou 3 oportunidades com chutes da entrada da área que passaram perto da meta do Samuel Pires. E o Botafogo, mais uma vez, um deserto de ideias no seu setor de criação, né?
criando muito pouco. Apesar do Rodrigo Andrade ter metido uma bola no travessão, mas isso aí já foi no segundo tempo, naquela circunstância do adversário já estar bastante cansado. Mas acho que nosso companheiro Pedro Alves, que tá desfalcando o time hoje, discorda. Ele acha que o Botafogo fez uma atuação boa, ou melhor do que as últimas, melhor do que as da temporada, mas eu já vejo muito pelo contrário. O Botafogo se aproveitou da fragilidade física do Atlético de Alagoinha, que tentou jogar. O Botafogo não tentou jogar quando teve mais perna, quando teve a bola, e aí a qualidade dos jogadores acabam prevalecendo. Mas eu acho que foi uma partida muito tímida e que esperava mais, até pelo Botafogo jogar na condição de visitante, né? Um empate servia, uma vitória servia. E aquela história de que quando você joga pelo empate é mais provável você perder do que ganhar. E eu, sinceramente, por mais que tenha criado chances no final, eu vi mais chances do Botafogo perder o jogo numa bola vadia, que, como a gente fala, né, que um cruzamento na área, uma falha do goleiro que não sai direito e tudo mais, do que o Botafogo acertar um contra-ataque e conseguir marcar o gol. Mas foi uma partida ruim do Pimentinha, o Léo Moura mais uma vez discreto. Apesar de ter dado um cruzamento na cabeça do Mário Sérgio já na reta final, mostrou sua habilidade, mas uma partida que dá para compreender, porque é um jogador de 41 anos, que está no seu segundo jogo da temporada, depois de fazer só uma semana de treinamentos, mas acho que ficou devendo o Botafogo. Bacana. E além de avançar na Copa do Brasil, garantir mais uma fase, mais calendário, eu acho que o mais importante e o principal objetivo de uma equipe como o Botafogo nessa competição, e, é claro, Botafogo, Campinense, equipes de Série B, de Série C, até de Série D, claro, não vão sonhar com o título da Copa do Brasil, apesar de ser possível. No futebol nada é impossível. Mas o objetivo dessas equipes em uma competição que oferece essa situação é faturar, é embolsar a grana, é encher os cofres, e foi isso que o Botafogo fez, né, Edgley? Pois é, Felipe. O Belo que, assim como o Campinense, já inicia a primeira fase com R$540 mil, né, de cota, ao avançar garante mais R$650 mil, o que é uma boa grana, né? Principalmente nesse nível de Série C, em que os elencos já são um pouquinho mais caros do que a realidade do Campinense, por exemplo. Então, eu acho que assim, mais do que a classificação, a diretoria e os torcedores do Belo comemoram essa cota, né, que entra nos cofres do clube, que hoje, inclusive hoje nessa quinta-feira, né, que a gente está gravando, anunciou uma possível parceria, né, com o Sven-Göran Eriksson, o ex-técnico da Inglaterra, que é uma das coisas mais rolê aleatório do futebol mundial, eu diria. Esse interesse dele de vir pra cá, eu vejo tão aleatório quanto ele ter sido treinador da seleção inglesa em 2 Copas, viu? Não dá pra entender nenhum dos dois casos. Pois é, e assim, é algo que a gente sabe que tem sido comum, né, na gestão do Botafogo, de terceirizar, né, as categorias de base. Se eu não me engano, o Adir Leme, ano passado, ficou nessa função um pedacinho, não foi, Elson? Cuidando das categorias de base, isso, junto com o Fernando Gaúcho, não é isso? Isso, exatamente. Ou o Fernando Gaúcho era só do time profissional. Tinha uma relação assim, deles dois. Mas, enfim, é algo que, caso se concretize, o Sven-Göran Eriksson a empresa dele, né, vai cuidar das categorias de base. E aí, sinceramente, não sei nem o que projetar a partir daí. Mas o que ficou, pelo menos pelo que eu entendi, o próprio Eriksson vem para ser o manager das categorias de base, né? Não só a empresa dele. Ele mesmo naquelas, né? Aqui se diz muito que João Pessoa é cidade que o pessoal gosta de se aposentar e vir para cá. Pode ser essa. Ele quer uma renda para viver aqui tranquilo em João Pessoa. Ele já deve ter o cofre cheio de dinheiro, mas quanto mais melhor, né? Vivendo aqui em João Pessoa, custo de vida bem mais baixo do que na Inglaterra ou lá na Europa por onde ele anda. Tava na China também. Mas bem mais de boa, né? Eu tô escutando aqui esse papo de vocês e rindo, e me abrindo. Pisa que se cuide, né?
Pisa vai ter uma sombra pesada, né? Pisa tá sendo pressionado por besteira. Rapaz. Goran Eriksson na base do Botafogo, meu amigo. Qualquer Pois é. treinador vai se sentir ameaçado. E eu me lembro, vocês falaram em rolê aleatório, contato aleatório, especulação e tal. Eu me lembro uma vez de um fato, porém, a memória tá me traindo, eu não tô conseguindo lembrar do personagem, mas foi um treinador que fez uma visita a Campina Grande, levaram ele pro Renatão uma vez. Foi um treinador do Flamengo. Eu não lembro se foi o Carlinhos. Acho que não foi o Carlinhos. O Carlinhos era aquele mais introvertido, né? Bem calado ele e tal. Isso. Acho que foi o Andrade, rapaz. Foi o Andrade que foi campeão com o Flamengo em 2009? Foi. Andrade mesmo. Exato. Então pronto, foi o Andrade mesmo. Com aquele time com o Adriano, Petkovic, que ele jogava a camisa pra cima, as camisas pra cima e os caras se escalavam, né? Petkovic e Adriano era quem escalava aquele time. Aí trouxeram o Andrade pra Campina Grande uma vez. Eu não lembro se foi em 2010 ou foi em 2011. Deve ter sido em 2010, né? Aquela bagunça de renúncia de Rômulo Leal pra William Simões assumir, enfim. E se especulou na cidade. Treinador campeão brasileiro faz visita ao Renatão e vai assumir o Campinense e tal. Velho, o futebol da Paraíba, se não existisse, merecia ser inventado. Viu? Eu ainda vou resgatar algum link de alguma matéria que tenha abordado esse fato pitoresco para mostrar para vocês. De repente, até a gente repercutir nas redes sociais de Minutos Finais para o torcedor que está ouvindo recordar também. Mas foi um rolê aleatório, mais ou menos nesse estilo de Goran Eriksson. Porém, nesse caso do sueco, a própria assessoria do Botafogo, a diretoria do Botafogo tem confirmado o interesse e as negociações, né? Vai ter uma coletiva amanhã, sexta-feira, no caso, para explicar a situação. E parece ser algo bem encaminhado, né? Já saiu na imprensa italiana, já saiu na imprensa nacional também, já teve link ao vivo do Fox Sports nessa quinta-feira. Então, se não acontecer, pelo menos vai ser bom que a imagem do Belo vai para fora, né? Mas as especulações sobre o interesse realmente são tão mais engraçadas do que a própria aleatoriedade do fato. Mas só para encerrar esse assunto do Botafogo, Felipe falou sobre os 650 mil reais, que era uma das coisas mais importantes que valia nessa fase, e é mesmo, mas eu acho que para o time do Evaristo Pisa, outra coisa que vai valer tanto quanto esse dinheiro é para ele perceber que o Everton Heleno não pode ficar fora dessa equipe no restante da temporada. Não tem a menor condição do Juninho ser titular e o Everton ficar esquentando o banco de reserva, porque foi quando ele entrou, além do cansaço da equipe baiana, foi depois que ele entrou que o time teve mais cadência no meio campo, conseguiu trabalhar um pouco mais a bola e criou as oportunidades que criou já perto do apito final. E Léo Moura, hein, Edson? Na meia ou na lateral mesmo? Tem que jogar na lateral porque a outra opção é Israel ou Neilson. Então é melhor que ele fique por ali na lateral sem comprometer, porque se ele não comprometer já faz muito. Mas nas poucas participações ofensivas dele se percebe a diferença técnica. Agora, é uma coisa que o torcedor botafoguense vai ter que se acostumar, porque foi contratado um lateral para ser o principal jogador da equipe. Ele deve jogar na lateral e poucas vezes ele vai resolver jogo com assistência, com gol, até porque no esquema do Evaristo Pisa eu imagino que ele vai manter pelo menos por um bom tempo o Pimentinha jogando aberto pela direita. Então com o Pimentinha lá na frente não tem para que o Léo chegar muito, até para não se desgastar. E até quando na estreia do Léo contra o Náutico, o próprio Pisa falou que a estratégia de colocar o Pimentinha aberto na direita junto com o Léo é para ele não se desgastar muito, tendo que ir e voltar o tempo inteiro. Então, vale muito pelo marketing e por não comprometer na defesa. Tem feito partidas, as duas partidas que ele fez foram muito seguras na questão defensiva. Mas é isso que o torcedor do Botafogo vai ter que se acostumar. É um lateral que vai ganhar mais do que o teto salarial do clube, é a principal contratação da equipe, vai aparecer na mídia nacional várias vezes por conta do Léo Moura. Mas dentro de campo não vai ser com frequência que vai ver ele fazendo gol, dando assistência aí, aparecendo mais dessa maneira, Felipe. Eu vi o jogo do Botafogo contra o Náutico 2-1 e a percepção que eu tive, a impressão, na verdade, que eu tive de que se o Pisa for insistir com o Léo Moura na lateral direita e o Botafogo começar a enfrentar equipes
como o Náutico, que tem laterais esquerdos agudos, tais quais o William Simões foi no sábado, aí, meu amigo, ou preenche de volante para cobrir, porque o velhinho não aguenta não, viu? O William Simões foi umas 5 ou 6 vezes nas costas do Léo Moura para fazer cruzamento e a sorte do Botafogo, por incompetência do Náutico, não tinha ninguém na área com presença de área para fazer a finalização. Eu, particularmente, me decepcionei com a atuação do Léo Moura. Imaginei que um jogador que, apesar da idade, vem de uma Série A para jogar numa Copa do Nordeste, nível Série B para Série C. No jogo de ontem, contra um time de Série D. E agora, ressaltando ontem, no caso, na quarta-feira, ressaltando que eu assisti pouco mais de 30 minutos da partida toda. Tô achando muito pouco para o investimento alto feito. Levando pelo aspecto que foi levantado por Ellison, de que é marketing, etc e tal, tudo bem, eu me calo. Agora, desses pouco mais de 120 minutos que vi de Léo Moura em campo, a impressão que eu tenho é de que não vai valer o investimento, não. Tem que pegar, na minha opinião, tem que pegar o salário do Léo Moura e dividir com o Pimentinha. O que o Pimentinha fez sábado foi um absurdo. Mas, enfim, finalizada essa pauta, passemos para o Amigão em Campina Grande. Jogo 1 hora mais tarde do que o do Botafogo, começou às 21h30. E o Campinense surpreendeu todo mundo, Adilei. Acho que você conseguiu acompanhar alguns lances da partida. O Campinense não teve mais posse de bola no scout geral. O Atlético ficou com 53%, o Campinense com 47%. Porém, em número de finalizações, em jogadas, oportunidades de gol criadas, finalizações ao gol, o Campinense foi muito superior ao Galo Mineiro, né? Pois é, e até o zagueiro Igor Rabelo, do Atlético Mineiro, deu entrevista depois do jogo reclamando que o Atlético não pode passar sufoco contra o Campinense. Então, assim, isso já dá um pouco da medida do que foi o jogo, né? A Raposa pressionou e, de fato, surpreendeu, eu vi uma... Só interrompendo rapidinho, eu vi uma análise, acho que foi do Globoesporte.com do jogo. O Atlético tá na Sul-Americana, eu acho, na pré-Sul-Americana, e perdeu o jogo de ida, não vou lembrar o adversário agora, por 3-0. União Espanhola. Isso, e aí perdeu por 3-0 na ida fora de casa, e de acordo com a análise, esse jogo contra o Campinense deixa o time sem nenhuma chance de classificar na volta, porque o time não mostrou nenhuma perspectiva de melhora. Mas vou deixar você terminar seu comentário, mas só para pontuar que, ainda assim, o Atlético é um time que tem um investimento só de folha salarial no ano deve gastar mais de 120 milhões de reais. Pois é. Isso aí o Campinense eu acho que nunca teve nos seus cofres na história, mas vamos lá. Pois é. E assim, do que deu para ver da partida, o Campinense pressionou o Atlético Mineiro em diversos momentos. Mas, como a gente já destaca aqui no Minutos Finais há algumas semanas, o problema da equipe do Canindé não é construir a jogada, é finalizar. E aí, nessa partida, contra o Atlético Mineiro, fez falta ter mais qualidade na finalização. Embora o Fábio Júnior estivesse em campo, até levando muito perigo a favor do Campinense, acabou que... Rapaz, teve uma mão na cara do jogador do Fortaleza no Independente agora, viu? Ixi, mano. Ih, rapaz. E aí, assim, acabou que a pouca qualidade na finalização prejudicou o Campinense, que em determinado momento teve, sim, muita chance de garantir a classificação com a vitória. Mas eu acho que também, recordando um pouco os episódios anteriores nossos do Minutos Finais, a gente destacava que talvez a maior distância, o maior abismo entre os confrontos entre Botafogo e Atlético de Alagoinhas e Campinense e Atlético fosse esse da partida lá de Campina Grande. E em campo, com a bola rolando, acabou que a gente viu o contrário, né? O Campinense ganhou, né, o troféu de jogar de igual para igual. Mas, enfim, infelizmente, pelo regulamento que eu considero esdrúxulo da Copa do Brasil,
a classificação ficou com o Atlético. Porque se fosse uma Copa do Brasil séria, no mínimo a partida teria ido para os pênaltis, e aí as chances do time da casa de se classificar seriam bem maiores. Ellison, eu imagino que essa tenha sido a primeira partida que você conseguiu acompanhar do Campinense. Se surpreendeu? A minha também, viu, Felipe? Essa foi a primeira partida que eu acompanhei do Campinense. Rapaz, o que é o futebol, né? O rapaz do Independente ia levar o segundo amarelo, aí foi naquela da catimba argentina, provocou, fez o zagueiro do Fortaleza meter a mão na cara dele, aí foi expulso os dois. Mas vamos lá. Eu surpreendi sim, Felipe. Eu acho que o Campinense fez uma partida muito acima do que eu esperava, e eu acho que do que até o próprio Campinense esperava, o torcedor da Raposa, como você bem falou. Mesmo com a posse de bola praticamente igual, se você for levar a margem de erro de uma estatística para outra. Mas o Campinense teve chances. Teve 2, 3 chances muito boas durante o jogo, ou 4, enquanto o Atlético Mineiro foi realmente inofensivo. Não fez absolutamente nada. A gente via depois dos 25, depois dos 26 principalmente, daquele chute do Fábio Júnior, que ele estava aberto na esquerda, cortou para o meio e bateu, a bola passou raspando a trave, bateu na rede pelo lado de fora e tudo mais. Depois daquele lance, o próprio goleiro atleticano, toda vez que a bola chegava nele, ele fazia cera. Então, por mais que o Atlético não esteja vivendo uma boa fase, por mais que o Dudamel esteja começando seu trabalho na equipe de Minas Gerais, realmente foi uma atuação muito surpreendente da equipe do Campinense, pelo menos para mim. E foi eliminado nessa bizarrice do regulamento, né? Porque o time já tem o orçamento, não sei. O Campinense gasta 1.200.000 no ano, Felipe? Se a gente for tomar por base a folha de 90 a 100 mil e for comparar com a quantidade de meses que o Campinense joga no ano, vamos colocar de dezembro, né, quando começa a pré-temporada, até no máximo julho, agosto, Série D, são 9 meses. Esse ano tá mais esticada, né? Mas se passar da primeira fase, deve ir até agosto, por aí. 900 mil, vai, com folha salarial, fora os outros gastos. Pronto, não gasta 10% da folha salarial do Atlético Mineiro, então realmente é anual. Então realmente é uma coisa a ter extremamente relevante. E aí o time com a folha salarial 10, que não chega a 10%, consegue fazer um jogo melhor do que a equipe de Série A do Campeonato Brasileiro, empata em casa, sem sofrer gol, e ainda assim é eliminado. Então acho que o problema todo está mais no regulamento do que outra coisa, porque o Botafogo fez um jogo, para mim, medíocre, na literalidade da palavra, né, mediano. O Campinense fez um jogo muito bom contra uma equipe bem melhor do que a que o Botafogo enfrentou e acabou sendo eliminado. E não embolsou os 650 mil que o Botafogo embolsou, né? Então, fiquei muito, muito satisfeito com a equipe do Campinense, o que mostra um pouco daquela aura de 2013, Felipe, que você também acompanhou, a Edgley também acompanhou, de ser um time que rende muito bem em jogos grandes. Foi assim naquela fase final da Copa do Nordeste, foi assim também na Copa do Brasil contra Sampaio Corrêa e contra Flamengo. O problema todo é que, assim como naquela temporada, são poucos os jogos desse tamanho que o time vai enfrentar. Então, um dos trabalhos do Canindé para tentar fazer essa equipe render, para chegar na final do Paraibano, tentar ser campeão ou buscar o acesso na Série D, é levar esse nível de motivação, que é extremamente complicado, para as outras partidas que o time tem na temporada. Ô, Ellison. Oi. Quem mereceu mais a classificação? Pelo que construiu, o Campinense ou o Atlético de Alagoinhas? Eu acho que o Campinense, com certeza absoluta. E você, Edgley? Eu acho que o Campinense, velho. O Campinense mereceu muito mais pelo que construiu, enfim. Por tudo que eu já falei, e até pela atuação surpreendente, a Raposa merecia muito mais do que o Atlético de Alagoinhas. E do que o Atlético Mineiro também. Sim, com certeza, que o Atlético Mineiro e também que o Botafogo, né? E jogou pro gasto. Do que dos 4 times que entraram em campo nesses dois jogos dos paraibanos, o Campinense foi o único que conseguiu produzir algo relevante, na minha visão, até pela força do adversário. Mas, puxando outra pauta, Felipe, e o cantor? Foi bem, não foi não? Rapaz, não me surpreendeu.
porque eu já vinha comentando que é a única esperança do Campinense na temporada. É um jogador do calibre de Fábio Júnior, apesar das 7, 8 temporadas parado, do condicionamento físico abaixo dos demais, da falta de ritmo de jogo, mas eu sempre frisei, sempre foi um jogador diferenciado em sua condição física e a qualidade técnica, como se diz, é igual andar de bicicleta, ninguém aprende. O ritmo de jogo, obviamente, vai influenciar aqui e ali no desempenho, mas ainda com 38 anos, se você pegar Fábio Júnior e comparar com as demais opções ofensivas que o Oliveira Canindé tem, sem sombra de dúvidas, ele é disparadamente a melhor alternativa. E quando eu digo que não me surpreendeu, aí distou um pouco do desempenho do time, que aí sim, coletivamente, o Campinense me surpreendeu. Em que pese... O Romário fez uma partida muito boa, né? Isso, em que pese eu também em outras oportunidades ter feito essa observação, o Campinense é um time bem treinado. É um time bem postado dentro de campo. É um time que tem alternância de estratégias. Agora, esbarra naquela analogia que eu fiz do engenheiro que monta tudinho e tal, mas chega na hora da obra ser executada, não tem material. A qualidade técnica desses jogadores do Campinense, com todo respeito ao elenco rubro-negro, é aquém do que o treinador Oliveira Canindé tem conseguido montar em termos de tática, de estratégia de jogo. Isso foi perceptível ontem. Você vê o time jogando com 4 zagueiros de ofício, o Matheus Camargo, o Wesley, o Alex Maranhão e o Vitão. Jogadores de força e de até uma certa velocidade por se tratar de jogadores defensivos. Mas o Vitão deu uma arrancada no primeiro tempo, da intermediária defensiva até chegar na área do Atlético Mineiro, e na hora de fazer o mais fácil da jogada, que seria rolar para o Rafael Biapina, que aparecia do lado esquerdo do ataque, ele tentou finalizar, não sei se faltou perna, não sei se não viu. Eu fiquei revoltado, viu, nesse lance aí. Isso é qualidade técnica. Isso é categoria. Que de repente, um jogador de uma categoria melhor pensaria a jogada de maneira diferente. Talvez até antes de invadir a área tivesse parado, tocava do lado, porque a zaga do Atlético estava escancarada. E não foi só essa oportunidade. Teve a oportunidade também com o próprio Fábio Júnior, que finalizou no segundo tempo de dentro da área do Atlético Mineiro, onde podia optar pelo passe para Rafael Biapino e Romário Becker que chegavam. Enfim, isso é um fator que o Campinense vai acabar esbarrando na temporada. Agora, por exemplo, se o Campinense conseguir, nos próximos 2 jogos, que são clássicos, contra 13 e Botafogo, repetir pelo menos 80% da intensidade que aplicou ontem, aí pode se tornar um time competitivo para o Campeonato Paraibano. E aí eu vou fazer um outro porém. É claro que 13 e Botafogo não estarão em campo jogando na morosidade que o Atlético Mineiro jogou na quarta-feira. Óbvio, até por se tratar de um clássico. A intensidade é outra. A conjuntura, o contexto, o ambiente é outro. Mas eu, para finalizar minha visão, minha opinião sobre o Campinense, eu me surpreendi coletivamente com o Campinense e não me surpreendi com a qualidade técnica dos jogadores do elenco rubro-negro, porque a gente já vinha falando sobre isso aqui no podcast Minutos Finais. Então, bacana. Acho que a gente passou fez um resumo bacana sobre a participação dos paraibanos na primeira fase da Copa do Brasil. A Raposa ficou, o Belo seguiu. E quem quer seguir as redes sociais do podcast Minutos Finais, escutar o programa quando estiver lavando a louça, quando estiver no ônibus, indo para o trabalho, voltando da escola, como é que faz, Elison Silva? Para ouvir a gente, pode encontrar-nos no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast e também no nosso site podminutosfinais.com.br. E para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, vai lá no Twitter e no Instagram, @minutos_finais, e também no facebook.com/podminutosfinais, Felipe. Bacana, valeu. Um abraço para você, um abraço para o Edgley Lemos e um salve, um abraço bem especial
para você que está escutando o podcast Minutos Finais.